Olá pessoal, que você tenha uma terça-feira abençoada. Hoje o meu e o seu dia serão abençoados. Nós agradecemos a Deus pelo dia de hoje, por todos os dias. Gratidão, Senhor. Gratidão pela vida, gratidão pelo ar que respiramos, gratidão por todas as coisas maravilhosas que vão acontecer hoje na nossa vida, gratidão pelas lutas, porque vamos ter soluções, gratidão pelos problemas, porque através dele aprendemos e crescemos. Gratidão, Deus, por ter nos perdoado naquela cruz do Calvário. Gratidão pelo meu irmão do outro lado da telinha, do outro lado do celular. Gratidão por curar ele, por abençoar ela, por operar um milagre na família, no trabalho dela. Gratidão pelos empresários que são empreendedores e que fazem esse país se movimentar. Gratidão pelos políticos responsáveis, pelos políticos não corruptos que nos ajudam com leis boas, leis perfeitas para auxiliar a população, fazer com que o nosso país se torne um país forte, um país firme. Oramos pelos nosso presidente da República, pelos nossos governadores, deputados federais, estaduais, senadores. Oramos por todos os políticos, prefeitos, vereadores, todas as autoridades seculares e todas as autoridades espirituais que estão governando esse país no Espírito. Oramos pela igreja, para que ela continue firme no propósito de Deus. E você continua firme no propósito de Deus, andando no Espírito? Então vamos andar mais um pouquinho no Espírito. Hoje nós vamos aprender com o livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 11. Você vai ler o capítulo 6 todinho, tá? Porque tem duas mensagens fantásticas nesse capítulo 6, tá? Mas nós vamos falar da primeira parte, a multiplicação dos pães. Quer ter uma vida multiplicada de bênção? Presta atenção nas três atitudes que você tem que praticar para multiplicar o sucesso que você vai alcançar. Ou aquilo que você já alcançou, como é que eu multiplico o meu sucesso? Como é que eu multiplico as coisas boas na minha vida? São 3 passos simples que Jesus nos ensina a fazer. Primeiro eu quero ler o versículo de número 11 do capítulo 6 com vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Você já conhece a história, da multiplicação dos pães que Jesus fez. Tem 2 multiplicações de pães fantásticas, são milagres maravilhosos que Jesus fez para alimentar aquela multidão. Hoje, esse pão é muito melhor do que aquele pão e daquele peixe. Por quê? Porque nós somos alimentados pelo pão da vida. Está na segunda parte do capítulo 6, que é Jesus Cristo. Mas leia o capítulo 6 inteirinho. Seja um milagre na vida das pessoas hoje. Doe sangue, ajude os hospitais. O seu sangue salva vidas e você se torna um milagre na vida das pessoas. Faça isso com amor, faça isso para Deus e você já está sendo um milagre na vida das pessoas. Bom, para a gente multiplicar o sucesso na nossa vida, seja ele qual for, e espero que sejam coisas boas e nunca coisas ruins, mas você multiplica também as coisas ruins, porque a ciência é a mesma, ou seja, a atitude é a mesma. Se você tem atitude boa, replica boa. Se você tem atitude ruim, você vai colher atitude ruim, certo? Você vai colher coisas ruins.
Então, como fazer com que o nosso sucesso, as coisas boas se multipliquem na nossa vida? Está tão claro, né? Está tão objetivo. Como é que vamos fazer? Primeiro passo, saber o que fazer. Se você vê lá Jesus no monte, ele fez uma pergunta para o discípulo, né? Aonde que a gente vai comprar pão para alimentar todo mundo? Ele fez só para ver qual seria a reação dos discípulos, como eles reagiriam, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele é Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso e ele já sabia o que tinha que fazer. Você também tem dentro de você Jesus Cristo. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Dentro de você mora Jesus, o próprio Deus, porque ele disse isso no livro de João, que ele iria fazer morada dentro de você, né? E aí? Então, você precisa saber o que fazer, né? Você tem algo tremendo nas suas mãos, você tem algo maravilhoso que pode ser multiplicado, que pode abençoar milhares de pessoas e você ser abençoado também. Você precisa saber o que fazer. Se você não sabe, peça para o Espírito Santo, porque ele vai te dar a direção. Ele foi enviado por Jesus para nos ensinar todas as coisas. Leia lá João capítulo 14, você vai ver o que Jesus estava falando para nós. A gente vai chegar lá, né? Mas peça para ele. Ou, se você já tem algo traçado, você precisa saber o que fazer. E quando você sabe o que você faz, então fica mais fácil. Aí você vai realizar isso. Você vai colocar isso em prática. Saber o que fazer, criar um plano de ação, né? E colocá-lo em prática. Hoje existem muitas coisas boas para a gente aprender sobre plano de ação, colocar as coisas em práticas, não é verdade? Então, tem muita coisa boa que a gente aprende para colocar em prática o que nós sabemos fazer, saber o que fazer, ok? Jesus sabia o que ele ia fazer, né? Ele só precisava do material, Ele só precisava do material naquele momento. E qual era o material daquele momento? 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão de 5.000 pessoas. Show? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas. E ele alimentou todo mundo. Todo mundo foi alimentado, que até sobrou. E sobrou muito. Tá bom? Sobrou muito. Por quê? Por quê? Porque ele sabia o que fazer. E aí ele pegou aquilo que ele ia fazer e antes dele fazer, ele deu autoridade a quem merecia, ou seja, ele valorizou a quem merecia. Como? Ele agradeceu a Deus. Ele agradeceu a Deus. Deu graças. Olha só, ele deu graças. Senhor, muito obrigado por esses 5 pães e 2 peixinhos. Muito obrigado, porque agora ele vai se transformar em milhões. Muito obrigado. Ele teve gratidão. Ele não ficou reclamando, né? Como a maioria fica reclamando. Ah, mas só tem 5 pães, só tem 2 peixinhos. O que isso vai resolver? Para quem sabe o que fazer, resolve. Para quem sabe o que fazer, é o que basta. Né? Ou seja, você precisa entender que dentro de você existe um potencial tremendo, um potencial maravilhoso. Não para que fique reclamando do pouco que você tem, não para que você fique olhando para a pequenina coisa que você tem,
Porque com esse potencial que existe dentro de você, chamado Jesus, chamado Espírito Santo, você vai multiplicar o que você tem. Agora precisa ver o que você tem, né? Porque se você tiver coisa ruim, vai multiplicar coisa ruim. Reclamação, desistência, miséria, frustração, depressão. Por quê? Porque só vai olhar para o pequenininho, só vai olhar para aquela coisinha, não vai ter gratidão, não vai agradecer a Deus, né? Não vai ter gratidão por aquilo, porque através daquilo a coisa vai acontecer. Ah, meu Deus do céu, para Deus nós somos uma formiguinha pequenininha, mas Ele usa a cada um de nós para fazer coisas grandes. Para fazer coisas grandes. Você vai fazer coisas grandes. Você vai realizar coisas grandes. Não desista. Não pare de lutar. Não perca por coronavírus, por a pandemia. Não. Nós somos o povo brasileiro. Nós damos um jeitinho para tudo. Dá-se um jeito quando você tem um pouquinho. Agradeça a Deus e faça multiplicar. E o Senhor vai te ajudar a fazer multiplicar, porque Jesus só agradeceu e mandou distribuir. Ele agradeceu e mandou distribuir. Quem que ia operar o milagre? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quem ia fazer a multiplicação? O Espírito Santo. Porque o pão é Jesus. Ele é a palavra e o que ele fala acontece. É mais ou menos como a gente, porque o que a gente fala acontece. Começa a falar besteira aí pra você ver, daqui a pouco só besteira na sua vida. Acontece. Olha o que você está falando. Em vez de você falar porcaria, agradeça a Deus. Agradeça, gratidão. Quando você manda gratidão, você recebe. E recebe. É tremendo. Esse é o segundo passo. Importantíssimo, como todos os outros. Como acreditar, como ter fé, como ouvir e obedecer. E aí, Jesus te leva para o terceiro passo. Aprenda a dar e não desperdice. A gente tem que aprender a dar, porque é dando que se recebe. A gente tem que aprender a doar, a gente tem que aprender a servir, a gente tem que aprender a dar. E quando Jesus então mandou entregar e todo mundo comeu, ia sobrar um monte de coisa, ele podia ter largado lá, né, como a maioria das pessoas fazem. Não, ele mandou recolher. Não vamos desperdiçar, porque vamos usar, vamos fazer coisas boas com isso de novo. Que show, hein? Saber o que fazer, ter gratidão e aprender a dar e não desperdiçar. É isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Faça isso e o sucesso vai se multiplicar na sua vida. Faça isso e as coisas boas vão multiplicar na sua vida. Ó, e não esquece, tá? Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ronaldo dos Reis. Dê um sininho, ou seja, dê um joinha, clique no sininho para você receber toda a oração nova que eu fizer, você vai receber aí no seu celular, no seu e-mail, né? Clique no sininho, compartilhe a mensagem, por favor, me ajude a crescer junto com você, compartilhe, aprenda a dar, porque esta mensagem, se for legal para você, vai ser legal para as pessoas que você ama, vai ser legal para as pessoas que você quer que sejam abençoadas. Então compartilhe, aprenda a dar, não desperdice. E não esquece, tá? No Facebook, curte a nossa página, né? Você vai digitar lá Andando no Espírito, vai aparecer lá ela, ou senão @Andando no Amor e no Espírito. E lá estamos nós.
precisando da sua ajuda, precisando de você, precisando da tua oração. Vamos juntos nessa, viver a palavra de Deus, andar no Espírito. Jesus te ama e eu também. Senhor, neste momento, clame ao Senhor pela tua família, Ele te ouvirá.